Neste terceiro ponto do módulo 2 é apresentado o conceito e o método para determinar o investimento em ativos correntes. Estes dizem respeito aos bens e direitos adquiridos para serem consumidos ou transformados noutro tipo de ativos num prazo inferior a 1 ano. Neste grupo incluem-se as mercadorias, matérias, produtos que integram o inventário, as dívidas de clientes e o dinheiro em caixa ou depósitos à hora. Os ativos correntes são os bens adquiridos para iniciar a exploração do projeto. O início da atividade implica a aquisição de mercadorias ou matérias-primas que, após a transformação, dão origem aos produtos. Como todo o processo decorre num prazo inferior a 1 ano, são chamados ativos correntes e constituem os inventários. As mercadorias e os produtos são vendidos aos clientes, dando origem ao recebimento do respectivo valor em caixa, ou a um direito a receber, que é a dívida de clientes. Dado o prazo de todo este processo ser inferior a 1 ano, também são os ativos correntes. Por sua vez, as matérias e as mercadorias são adquiridas a dinheiro ou através da constituição de uma obrigação a pagar, que são as dívidas a fornecedores. Como a dívida a fornecedores tem um prazo equivalente ao dos ativos correntes, que é até 1 ano, faz todo o sentido deduzir o valor dessa dívida ao investimento em ativos correntes, na medida em que se trata de uma fonte de financiamento gratuita, que não implica gastos com juros. Neste caso, o valor que a empresa fica a dever fica registado na conta de dívida a fornecedores, que representa uma obrigação e por isso é um passivo. Como tem um prazo inferior a 1 ano, trata-se de um passivo corrente. No caso de estudo da empresa Garas Limitada, o projeto tem um impacto positivo de 5% no valor das vendas do último ano, que foi de 1.657.826 euros, o que equivale a 82.891 euros de aumento das vendas resultante da realização do projeto. Também se sabe que o prazo médio de recebimento de clientes é de 40 dias e o de pagamento a fornecedores é de 30 dias. Sabendo que a permanência média das mercadorias em armazém é de 60 dias, pode calcular-se o impacto do projeto nos ativos correntes da empresa. Em primeiro lugar, é calculado o aumento das dívidas de clientes determinado pelo acréscimo de vendas do projeto. Considerando as vendas lineares ao longo dos 365 dias do ano, pode calcular-se o valor das vendas diárias, que, multiplicado pelos 40 dias do prazo médio de recebimento, dá o valor das dívidas de clientes, igual a 9.084 euros. Em seguida, é calculado o valor dos inventários, seguindo um raciocínio semelhante. Os inventários estão relacionados com o valor do consumo de mercadorias diárias, determinado pelo aumento das vendas vezes o número de dias da sua permanência em armazém. Em primeiro lugar, temos de calcular o consumo de mercadorias vendidas, que no caso das empresas Garas Limitada é igual a 70% das vendas, ou seja, 58.024 euros. Logo, os inventários aumentarão no valor correspondente aos 60 dias de permanência, calculados com base no consumo das mercadorias vendidas ao longo dos 365 dias, o que dá 9.538 euros. O aumento do valor destes ativos corresponde a necessidades de financiamento designados por recursos cíclicos. As dívidas a fornecedores são calculadas a partir do valor das compras. Estas correspondem ao valor do custo das mercadorias vendidas mais o valor do estoque final, designado por inventário final menos o valor do inventário inicial, que é o valor das mercadorias em armazém no início do período. Aquilo que a empresa compra é igual ao que consome, custo da mercadoria vendida, mais o valor das mercadorias que ficam em armazém, os inventários finais, menos as mercadorias que já lá estavam no início do ano, o inventário inicial. No ano 1, as compras são iguais aos custos de mercadorias vendidas, mais o inventário final, sendo este o aumento do inventário do projeto. Neste caso, será 58.024 euros, mais 9.538 euros, no total de 67.562 euros. No ano 2 e seguintes, como o valor inicial e final dos inventários é igual, o valor das compras é igual ao valor do custo das mercadorias vendidas, ou seja, 58.024 euros. Tal como nos casos anteriores, considerando as compras lineares ao longo dos 365 dias do ano, pode calcular-se o valor das compras diárias, que, multiplicado pelo prazo médio de pagamento a fornecedores de 30 dias, dá o valor das dívidas a fornecedores,
que é igual a 5.553 euros no ano 1 e 4.769 euros no ano 2 e seguintes. As dívidas a fornecedores são mercadorias fornecidas e não pagas e, por isso, são consideradas fontes de financiamento designadas por recursos cíclicos. A tabela apresenta a síntese dos cálculos anteriores para determinar o investimento em ativo corrente. O valor das dívidas dos clientes, mais os inventários, são ativos a receber que já desencadearam despesas. As dívidas a fornecedores são obrigações que ainda não foram pagas. Os ativos são investimentos e as dívidas são financiamentos. A diferença corresponde às necessidades em fundo de maneio, que são as necessidades de financiamento do ciclo de exploração geradas pelo investimento em ativo corrente, devido à implementação do projeto. As variações das necessidades em fundo de maneio são os investimentos em ativos correntes. O objetivo principal desta tabela é o cálculo da variação dos ativos correntes, de forma a obter o valor do investimento em ativo corrente. Tomando como base de análise o ano 1, pode verificar-se que o investimento implica o aumento de inventários e de dívida de clientes gerado pelo aumento das vendas, que são em parte compensados pelo aumento das dívidas a fornecedores. Os inventários aumentaram 9.538 euros e as dívidas de clientes 9.084 euros, enquanto as dívidas a fornecedores, induzidas pelo aumento das compras, correspondem a 5.553 euros. A diferença entre eles corresponde às necessidades em fundo de maneio. As variações destas correspondem ao investimento em ativo corrente, que é preciso financiar. No ano 2, a compensação das dívidas a fornecedores tem um valor mais baixo de 4.769 euros, o que significa um aumento das necessidades de financiamento em 784 euros. O valor do imposto sobre o valor acrescentado, do IVA, a pagar e ou a receber também integra o cálculo das necessidades em fundo de maneio. Por razões de simplificação dos cálculos, não foi considerado o efeito do IVA, o que corresponde à aplicação de uma taxa de IVA de 0%. No caso prático do módulo 4, será apresentado o efeito do IVA sobre as vendas e sobre os gastos do projeto.